Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre um assunto importante: sejamos unidos. Às vezes as pessoas elas são desunidas, elas brigam, isso dá margem para um monte de coisas terríveis acontecerem. Eu vou contar uma história que é apenas uma história fictícia, uma ilustração, apenas para exemplificar. Joãozinho era um menino que vivia com a sua mãe e eles moravam numa casa bonita que tinha um jardim. E certa noite, na hora do jantar, ele disse para a mãe: "Mamãe, ontem eu vi o papai e o papai falou comigo", e o pai dele havia morrido. A mãe dele disse: "Ah, é? E como é o papai?" Ele falou: "Ele normal, tem o cabelo preto." Ela pensou: ele acha que tem o cabelo preto porque ele tem o cabelo castanho. Aí o menino falou: "Ele estava naquele quarto lá de cima que a gente não usa durante muito tempo e ele falou que agora vai viver com a gente." E a mãe dele ficou assustada, a espinha dela gelou, porque não havia muitos anos ela tinha dado fim às humilhações constantes do seu marido, às traições e às injúrias que ele lhe dizia, dando um fim à vida dele. Seu filho não era muito pequeno, ele tinha menos de 1 ano quando ouviu os gritos do seu pai agonizando naquele quarto. Felizmente a polícia não tinha descoberto e ela tinha enterrado o seu corpo no jardim. Como aquele menino sabia disso? Foi então que o menino disse: "Mãe, o papai está logo aí atrás de você." Essa é só uma história. É que às vezes no relacionamento familiar é desgastante, as pessoas se ofendem continuamente e as ofensas elas geram mágoas, elas geram brigas, elas podem chegar a últimas consequências, né? Às vezes nós vemos noticiários na televisão, inclusive com crimes passionais, a violência doméstica. Isso são problemas em nossos dias. O texto de Colossenses de 3 de 18 a 20 nos ensina algumas lições. Ele diz: "Os deveres dos domésticos, vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor." Isso fala algumas lições para o lar se tornar unido, né? A primeira lição é que para um lar ser unido, às vezes a mulher tem que ser reservada. As mulheres, elas às vezes têm que ser como um camaleão. Às vezes é necessário elas exercerem a arte de estar sem estar presente e ouvir sem escutar. Porque se as mulheres escutarem tudo o que lhes dizem, elas vão perder a paciência e isso pode ser prejudicial. A segunda lição que nós aprendemos é que para um lar ser unido, os maridos precisam ser mais compreensivos. Os homens, eles têm uma natureza um pouco mais bruta do que as mulheres, né? E o texto dá 2 conselhos: amai vossas mulheres. Amai por quê? Porque os homens têm dificuldade em demonstrar amor. Às vezes gestos simples, né, mostram que a pessoa ama, e eles são um pouco mais grosseiros, né? E outro conselho que dá é: não vos irriteis contra elas. Às vezes o marido chega cansado do serviço e ele está nervoso com outras coisas que aconteceram com ele que não tem nada a ver com as pessoas da família, e eles acabam sem querer descontando a raiva na família. Então é bom se policiar, tomar conta das suas palavras, porque as suas palavras podem ferir os outros. E a terceira lição que o texto mostra é que para um lar ser unido, os filhos precisam obedecer os pais. É muito difícil porque os filhos são desobedientes por natureza. Eles querem conhecer o mundo, eles querem estar distantes dos pais, eles querem ter independência. E às vezes a independência que eles querem ter acaba machucando os pais. A Bíblia ordena que nós devemos obedecer aos nossos pais, né? Até nos 10 mandamentos fala para nós honrarmos os nossos pais. Então vamos respeitar e obedecer os nossos pais. Se nós seguirmos esses 3 conselhos que esse texto nos diz, a nossa família será mais unida. O texto de 1 Coríntios 13:7 diz que o amor tudo suporta. Então vamos pedir para que Deus nos dê aquele amor dele, o ágape, em nossos corações, para que nós possamos suportar uns aos outros em amor. Amém?